Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Já perceberam que eu não vou estar sozinho aqui hoje, mas antes de te falar, a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você que está nas redes sociais, principalmente que fala sobre educação financeira, sobre finanças em geral, precisa assistir esse episódio. Como você pode monetizar o conhecimento que você tem e quais são os principais desafios que você enfrenta, porque a gente sabe que a educação no Brasil quase ninguém gosta de comprar, então você tem que saber como fazer isso de forma correta. Então, antes de mais nada, antes de passar para o nosso convidado, hoje estou com o Danilão aqui, que, cara, primeiro episódio que a gente grava aqui junto nesse novo formato de Disciplina Financeira. Eu vou deixar aqui, é claro, que o Danilo se apresente. Cara, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Cara, sensacional, feliz por estar aqui com você nesse projeto novo que a gente está iniciando, Disciplina Financeira 2.0, né? Agora a gente vai estar em 3 co-hosts aqui se revezando. O Rafael Pérez não está aqui hoje, mas estará, já gravou o episódio com ele já. Já, o Xará já gravamos junto. E, pô, aqui vai ser sensacional, vai ser sensacional. A gente vai falar muito aqui de marketing, de investimento, de como ganhar dinheiro de uma maneira geral, de finanças, né? De empreender. E hoje eu trouxe aqui o Rodolfão, né? Que, cara, sou fã do Rodolfo desde a época que eu tentei criar um Instagram na internet. Pô, eu acho que eu comunico mal até hoje, né? E o Rodolfo, cara, esse cara fala bem pra caramba, cara. Deixa eu ver o que esse cara tá falando e tal. Rodolfão, quem é você, cara? Bom, Danilão, prazer estar aqui, prazer estar no podcast Disciplina Financeira. Cara, enfim, a gente começou admirando bastante ali o seu trabalho, né? Comecei na Bolsa ali, investindo em 2016 e comecei não falando, né? Quem me vê assim, eloquência e tal, a galera até pergunta, cara, o que você fez aí de curso de oratório e tal? E na real foi prática, foi story, muita coisa, acho que nada como isso, né? Você respondia muito story em vídeo, né? Coisa que eu faço pouco ainda. Mas muito. E tipo, se eu olho os stories que eu respondi em vídeo, cara, eu falava, meu Deus do céu. Porque assim, tipo, parecia o Dalcin, sabe? Você não tinha uma postura tão boa, você vê que o seu olhar não tava focado na câmera, tava em outro lugar, aí seu olho tava, tipo... Coisas que hoje são meio que básicas, na época, pouquíssimas pessoas faziam isso. Sim. A questão também de como se portar, então às vezes eu ia pra academia, tava de regata e aparecendo story, cara, não é tão legal assim. Eu prefiro, enfim, tá, de camiseta e tal. No final você tá vendendo, né? Sim, então acho que é importante, não sou o cara que vai aparecer de blazer e tal, porque agora também virou uma moda que todo mundo tem que usar blazer, tem que usar sapato social sem meia, cara... Desculpa, não sou dessa moda, acho que não é isso que vai vender credibilidade ou algo nesse sentido. Mas, enfim, comecei na Bolsa ali em 2016 e, cara, gostei muito daquilo, tomei muita porrada, como todo investidor, né, principalmente de Brasil, toma porrada. Ano sim e ano também tem ali alguma coisinha pra te fazer sofrer. E, poxa, com a minha experiência que eu tive de tomar porrada na Bolsa, de conseguir montar ali uma metodologia e afins, eu criei o Vamos Pra Bolsa ali em 2018. E aí até às vezes as pessoas que olham Vamos Pra Bolsa agora falam, caramba, como assim Vamos Pra Bolsa? Sendo que você não fala tanto mais de Bolsa assim. Então, enfim, falava muito mais de Bolsa, mas eu fui mudando como investidor. Eu acho que é natural que você vá mudando, você vai vendo para outros mercados. Como pessoa também mudei, conheci outros países, outras culturas e tal. E hoje tenho esse approach de ser um investidor diversificado, que, cara, tem boas possibilidades aqui no Brasil, tem boas oportunidades no exterior, e eu gosto de falar disso ali para minha audiência. Tem a disrupção que é o mercado cripto e, cara, acho que todo mundo tem que olhar para isso, que é o dinheiro pela internet. Então, é basicamente isso. E acho que como empreendedor como um todo, você tem que entender muito das tendências que tem aí do mercado como um todo, e foi uma das coisas que a gente fez lá para criar o Rendimentos Imobiliários, né? Que ano foi aquilo ali em 2019, 20, né? Foi 2019, foi antes da pandemia que nós criamos ali o curso, né? Nós lançamos ele junto. Eu tinha acabado de fazer um curso que, cara, pra mim tinha dado muito certo ali, falando de bolsa e tal. E aí, como eu vi que tinha muita demanda de fundos imobiliários e sabia que o Danilão era uma referência por ter co-criado um dos principais livros de fundos imobiliários na época, eu fui lá e chamei o Danilão e falei, cara, vamos bolar aqui um curso junto. E acho que, cara, um empreendedor ele tem que ter essa coisa de ser rápido, de ser ágil, de ver uma tendência e, cara, tentar surfar isso daí. É claro, se você não entende... Cara, muitas vezes não tem tanto problema. Se você entende do mercado como um todo, já tinha a certificação CE, já entendia ali de fundos imobiliários, cara, a gente se aprofunda um pouco mais, mas o que você sabe já é muito comparado a quem não sabe nada. Você tem conteúdo suficiente para ensinar muita coisa para muita gente. E você já tinha co-criado aquele baita livro. Eu falei, cara, vamos chamar aqui o Danilão. A gente não tinha estrutura de vídeo e tal, não à toa. Você foi lá em casa e tal. Exato. Não tinha nem onde gravar, né? Eu tava mudando de casa na época. Tá mudando de casa, ele foi lá na minha casa, cara, tinha cachorro, tinha tudo, trancava cachorro e tal. E, cara, gravamos... Se vira com o que tem, né? Gravamos ali,
E, cara, lançamos e foi um baita sucesso, assim, o curso como um todo. A gente conseguiu ali inúmeros alunos e acho que o sucesso não é só a quantidade de pessoas que você traz para o produto, mas o feedback que nós temos das pessoas, tipo, eles conhecerem uma coisa que é boa. E eu acho que o nosso grande papel, né, pelo menos o papel que eu tenho como influenciador e investidor, é compartilhar aquilo que eu vejo de fato fazer sentido e compartilhar com as pessoas o porquê daquilo. Então, cara, não é, sei lá, hoje tem muitas pessoas postando o Porsche, postando a viagem, isso e aquilo, e às vezes com algumas paradas dúbias que não faz tanto sentido. Ou falando de aposta esportiva, que, nossa, estava naquele baita auge, e aí você vê agora já muitos sites que nem podem ser propagados aí, dado que as pessoas não têm o resultado. Então, como que a pessoa consegue dormir bem propagando isso para uma pessoa, para um pai de família, que às vezes ali 50, 100 reais é o que ele sobra no mês e entra numa parada assim, e aí quando ele vai querer investir? Sabendo que ele entrou numa parada que não fez tanto sentido. Então, eu acho que é um dever meio que fiduciário que a gente tem de que, cara, deu certo para mim investimentos, funcionou na minha vida, alavancou a minha vida, melhorou a minha vida de quem tá perto de mim, tenho que compartilhar isso com outras pessoas. Perfeito. O mercado é fácil? Não. Tem ciclos que são complicados, mas a gente sabe que, cara, no longo prazo, ciclos ruins passam e o que perdura é aquilo que é bom. Show de bola. E aí, Rodolfo, acho que antes de a gente entrar especificamente nessa ideia, né? Como é que você sai de um investidor, você continua um investidor, mas do conhecimento e pega esse conhecimento e monetiza. Você falou que você começou a investir em 2016, né? Então a gente tinha um período ali que não era tão acessível o conhecimento, o conteúdo. Mas o que te fez começar a investir? Por que eu vou começar? Né? Sempre tem aquele primeiro, o day one ali. Como é que foi isso para você? Para mim foi assim, eu não investia na bolsa até então, mas eu sempre poupei, então eu comecei a trabalhar com 14 anos, então hoje tenho 28, então metade da minha vida foi trabalhando, então quem às vezes vê agora, enfim, viajando, fazendo as coisas e tal, fala, nossa, filhinho de papai e tal. Cara, trabalha 14 anos. São 14 anos trabalhando, então não foi tão simples assim. E aí, cara, comecei trabalhando como repositor e tal, trabalhava de domingo a domingo, carregando, né, o porte físico, a gente carregar caixas, né, na época para repor ali de cerveja e tal. Depois eu fui trabalhar com TI, então dos meus 16 aos 22 para 23 anos eu trabalhei ali com TI, quando eu saí e me dediquei inteiramente ao mercado financeiro. Mas o estopim para começar no mercado foi quando eu trabalhando com TI, um gerente de estatística, cara, brotherzão, tá morando no Canadá inclusive, ele ligou e falou, cara, tô com um problema aqui no Wi-Fi. E eu cuidava de tecnologia, de infraestrutura e afins, e eu fui lá ajudar ele. E quando eu cheguei, ele era por ser gerente, ele tinha um notebook e tinha uma tela adicional. E na tela adicional tava um home broker aberto, que na época eu nem sabia o que era. Parecia, sei lá, um painel de avião. Parada piscando, verde, vermelho, tal, um monte de ticker lá, diferente, Petro, Vale. Falei, cara, que é isso? E aí ele foi uma pessoa que eu modelei no sentido de ser uma pessoa que tinha resultado. No sentido de que ele tinha ali os seus 30 e poucos anos, ele dirigia um carro legal, na época, um Peugeot 408, se não me engano, enfim, Peugeot, mas enfim, era legal, né? Interessante. Cara, ele fazia viagens pelo menos umas 2 vezes por ano para fora, então eu sempre tive esse desejo de viajar, tanto que, cara, uma das primeiras vezes que eu voei de avião foi ali em 2016, então levei muito tempo, via muitos amigos meus, cara. Na adolescência, eu estudei na Fundação Bradesco, então, tipo, galera do banco e tal, ia pra Disney e afins, e, cara, nunca tinha acontecido aquilo comigo, e, cara, tudo bem. Nunca julguei meus pais por conta disso, sabia que era momento e que, poxa, se eu estudasse, trabalhasse, eu poderia estar viajando pra fora, e, cara, esse ano, por exemplo, já foram 4 viagens internacionais e contando. Espero que tenha ainda muito mais. E aí, cara, eu via que ele tinha uma vida interessante, no sentido de que ele conseguia usufruir da vida, ter um carro legal, conseguia viajar. E quando ele me mostrou ali o home broker, né, eu perguntei pra ele e tal, ele falou, cara, aqui é onde eu invisto em empresas e afins, e no próprio home broker na época dava pra ver o saldo, ele tinha $500 mil investido. E pra mim foi um choque, porque eu sempre via as pessoas que trabalhavam comigo que, cara, o que sobrava para eles muitas vezes era o que vinha de PLR ou 13º, que era quando eles viajavam a fazer alguma coisa. Todo o salário já era comprometido com os custos dele. E, cara, é para 90% dos brasileiros, 95%. É isso aí, né? Meio que isso. E eu nunca tinha tido uma experiência de ter alguém próximo a mim que tinha grana. E aquilo mudou a minha vida no sentido de, cara, vou parar de consumir E vou poupar, né? E vou poupar o máximo possível para que eu possa investir, para que eu possa ter resultado. Tanto que, cara, para chegar ali nos primeiros $100 mil poupados, levou quase 2, 3 anos. Mas, cara, eu fazia muita coisa. Tinha gente que precisava de ajuda com TI e tal. Eu ia de fim de semana ajudar as pessoas. Eu poupava 13º, PLR. Toda a PLR que tinha, eu investia ela inteira.
sempre que dava pra fazer hora extra, eu levantava a mão pra fazer hora extra e tal. Então, eu fui investindo, e ali ele mostrou pra mim a bolsa. E quando ele mostrou em 2016, cara, a bolsa tava no chão. Rolando impeachment e tal, e bolsa no chão. E eu falei, cara, vou começar. Tinha a minha grana ali na renda fixa, que na época tava rendendo muito bem, mais de 1% ao mês. E eu falei, cara, vou migrar. Eu sempre fui o cara de ir aos poucos. Então, fui migrando aos poucos e, cara, quando você vê um mercado tão amassado, você não precisa ser gênio. O que você comprar Vai subir, né? tende a dar bom. E foi o que aconteceu. E aí eu comecei a acelerar, porque comecei a ter resultado. Eu falei, cara, vamos migrar mais, né? Não à toa, quando você entra em alguma coisa, sei lá, de aposta e tal, a galera te dá ali um cashback de R$50, não é? Porque você coloca um pouquinho, tem cashback, você fala, pô, legal, vamos colocar mais. E eu fui assim, coloquei mais na renda variável. Quando eu estava 100% disposto à renda variável, veio o Joesley Day. Daquele possível impacto lá de Temer com Batista e afins. E, cara, teve circuit breaker na bolsa. A bolsa caiu ali de seus 10%. Algumas empresas mais e outras empresas subiram. Inclusive fundos imobiliários que eram bem menos. Mas, cara, foi um misto de coisas ali que eu aprendi muito. Afetou muito o meu psicológico e, cara, eu não conseguia... Porque aquilo aconteceu quando o pregão tinha fechado. Então a gente sabia que havia uma trolha no dia seguinte, você só não sabia o tamanho dela. E você não tinha o que fazer. Você tinha que esperar, porque o mercado funciona das 10 às 5. Não tem o que fazer. E, cara, pra jantar foi difícil. Acordei cedão no outro dia, cheguei 7 horas da manhã no trabalho, pra acompanhar, pra ver o que poderia desdobrar e tal. E ali eu aprendi muita coisa, tanto que eu vendi as minhas posições naquele dia. Muita gente fala, caramba, mão de alface e tal. Eu falo, cara, às vezes quando você não tem conhecimento, é melhor você estancar a dor. Porque a gente tinha acabado, né? Olhando em retrospecto é fácil. Mas, Claro, cara, claro. o que o Brasil passou até 16, foi lá pro chão. E aí, cara, o presidente em exercício envolvido com a parada, possivelmente, né, envolvido com a parada dessa, o quanto que isso pode impactar ainda mais o Brasil? Sabendo que ele já estava fragilizado, estava se recuperando. Falei, cara, vou vender e vamos ver o que vai ser. E, cara, voltou rápido o mercado e afins, mas ali eu aprendi que eu tinha que diversificar e não só em renda variável. Aí eu fui lá para outros mercados, né, não só ações. Fui lá para renda fixa, fui olhar para fundos imobiliários. Tenho uma concepção de sempre ter no mínimo 20% da minha grana em caixa. Então eu fui moldando ali a minha estratégia de investimentos. Veio 18 com caminhoneiros, né? Por isso que eu falo que ano sim, ano também tem uma coisinha aqui no Brasil. Veio caminhoneiros, bolsa caiu pra caramba. Só que ali eu já tinha uma estratégia, já tinha uma diversificação, já tinha um caixa. E eu fui lá e consegui aportar. Só que aí teve esse processo de migração, né? Então eu comecei ali em 16 e aí fui passando por esse processo. Em 18, cara, eu consegui fazer isso. Consegui passar por uma crise e aproveitar dela, coisa que eu não tinha feito em 17. E aí, como tinha dado certo ali, em caminhoneiros, que foi maio, junho, eu tinha um carro, na época eu tinha um Lancer, sempre curti carro. Um Lancer, um carro legal pra época tal, já era quitado, eu nunca gostei de dívida, nada assim. Mas eu falei, cara, gosto muito de investimentos. Tenho minha graninha aqui que eu tô aumentando ela todos os meses ali, com o que sobra do meu salário e potencializo com 13º, com PLR e com outros serviços que eu faço. Se eu pegar essa grana do carro, vai melhorar ainda a quantidade que eu tenho aqui. Eu vou deixar de ter despesas com o carro. E, cara, eu moro com os meus pais, tinha meu custo de vida ali mais baixo. Eu falei, cara, vou vender esse carro, vou colocar a grana na bolsa, porque eu vou potencializar o meu resultado. Porque se está dando certo, com mais dinheiro lá dentro, Claro. eu posso chegar mais rápido nos meus objetivos. E eu fiz isso em setembro de 2018. Em outubro, teve eleição e Bolsonaro foi eleito. E, cara, de outubro de 18 até E 2019 inteiro, né? Foi excelente. Né? Bolsa só subiu. Só subiu. E ali, quando virou o ano para 19, a rentabilidade média da minha carteira tava pagando os meus custos e sobrava um pouco. Eu falei, cara, tô morando com os meus pais. Tenho custo pequeno. Gosto muito de economia como um todo e investimentos. Juros está caindo bastante no Brasil. Muita demanda de pessoas que não entendem nada sobre investimentos. Gosto muito disso, gosto muito de falar. Começou muita gente, cara, me mandar direct no Instagram, porque eu comecei a falar ali em 2018 no Instagram, mas eu não aparecia. Eu só compartilhava story e tal, texto. E aí eu falei, cara, eu posso começar a aparecer. Aí eu comecei a aparecer e muita gente falando pra mim, cara, você tem cursos, tem curso, tem curso, tem curso, tem curso. Eu falei, cara, tem demanda. E aí eu fui lá e falei, cara, vou sair aqui de TI. Se tudo der errado, TI é uma parada que você se recoloca Você volta muito rápido, fácil. Tinha ali meus 23 anos, cara, tranquilo de se recolocar. Mas se der bom, eu posso mudar minha vida. Porque eu via que na parte de TI tinha alguns problemas. Porque eu era muito suporte daquilo que eu fazia.
E eu via que a galera ganhava grana com TI, era comercial. Suporte, você é pago pra fazer tudo 100%. Se der errado, você se lasca, vira a noite. O comercial e tal. troca o cara do suporte, E põe a culpa em acabou. você e acabou. É uma commodity e acabou. Você sabe que é interessante, cara? Tinha 2 insights interessantes de tudo isso que você falou até agora. Que como é importante pra quem quer investir, pra quem quer empreender pra qualquer coisa, você tem que sair da inércia e dar os primeiros passos, né? E não ficar se vitimando. Você contou a história de que você viu lá de um diretor da empresa que você trabalhava, que ele tinha meio milhão na bolsa, que ele investia na bolsa e tal. Quantas pessoas tiveram alguém que em algum momento falou pra ele, olha, investir é legal, você vai ganhar dinheiro. E o cara, tá bom, depois eu vejo isso. Você não. Você pegou e falou, não, peraí, eu preciso me aprofundar mais e preciso agir, fazer algo, né? Segundo momento, o segundo insight interessante é da queda que você teve no Joesley Day. Você falou, não, preciso diversificar minha carteira. Então tem muita gente que a gente vê, tem uma queda, não, investimento não é pra mim. Vou gastar tudo, vou ser mais feliz não tendo nada, né? Ou seja, olha como a mentalidade e como você agir para sair da inércia é fundamental, né, cara? Mas eu acredito muito no meio que você está inserido. Acho que as pessoas estão muito inseridas num meio que, cara, todo mundo tá gastando ali o que quer. E principalmente no Brasil você tem acesso a muitas coisas. Não é tão barato como Estados Unidos, mas aqui você tem um incentivo a consumo de, cara, parcelar ali em 12, 18, 24 meses. E você vê, às vezes, quem ganha, sei lá, seus R$2.000 com um iPhone de 10 mil. Isso. Não é compatível. Não é questão de eu também mereço teu iPhone. Claro que merece. Todo mundo merece o melhor. Mas que tal você tentar ganhar 10 mil primeiro, né? Pra ter um iPhone 10 mil. Só pra gente botar a bola no chão rapidinho Claro. aqui. Cara, você acha que em tudo isso que você passou até agora, tem alguma... Com essa toda experiência que você já tem com resultados obtidos, você acha que tem como alguém investir sem sair daquele clichê de você tem que ter disciplina, constância e tal? Tem algum caminho sem ser esse? Não tem. Assim como, cara, tem muitas coisas na vida que as pessoas sabem o que fazer para ter resultado. Só que elas não querem fazer. Quantas pessoas, por exemplo, estão acima do peso no Brasil? Só que as pessoas, elas querem aquilo que é rápido. Elas querem abrir um iFood e tal e querem pedir uma comida que muitas vezes nem é tão saudável. Ou ela quer pegar uma parada mais industrializada e afins. Cara, você comer mais saudável leva um pouco mais de tempo. Eu vou no mercado a cada 2, 3 dias para selecionar frutas e tal. Porque, cara, a fruta tem um prazo de validade muito mais curto do que... A lasanha congelada, né? Uma lasanha congelada cheia de sódio, uma traquinas. Então, cara, você tem que entender que o seu corpo não tem nada, muitas vezes, tão precioso como o seu corpo. E se você colocar uma gasolina ruim no seu carro, ele não vai falhar. Se você colocar uma comida ruim em você, você vai performar menos. Pode ser que não falhe, mas você vai performar menos. Teve um amigo do meu pai, por exemplo, que, cara, ele tava num processo de poupar. E aí tem muitas pessoas que eles têm essa visão, né? Cara, beleza, eu quero fazer algum tipo de resultado. E aí eu tenho aquilo que eu ganho. E se eu quero chegar naquele resultado, ou você poupa mais para ir poupando ali para conseguir atingir o objetivo, ou você pensa em ganhar mais para chegar mais rápido nesse objetivo. E eu nunca fui o tipo de pessoa de querer cortar o cafezinho. Sempre fui de poupar muito mais. Só que tinha esse amigo do meu pai, por exemplo, e, cara, ele comia miojo todo dia. E foi assim, cara, por mais de um ano. Só que deu um pau nele ali, de não ter vitaminas e tal. Cara, ele ficou lá internado, teve que entrar na caixa. Então, tipo, a economia que ele teve ali... Não adiantou nada, né? Se ferrou. Um planejamento mal feito, né? Então, tipo, umas paradas que não faz muito sentido. Mas acho que muito do problema do brasileiro, principalmente, é não ter muitas referências. Quem são as referências boas que a gente tem no Brasil de que deu certo? Um jogador de futebol... Um MC... isso. É muito complicado. É muito complicado. Então, por isso que eu acho que o nosso papel de influenciador ele é muito importante. E por isso que, cara, eu faço story todos os dias de forma ininterrupta, porque eu acho que a gente tem que compartilhar. Tipo, aquilo que deu certo pra mim, eu tenho que compartilhar com outras pessoas para que elas possam olhar e ter essa visão. Porque nem todo mundo teve um contato com o Luiz Felipe, que eu tive, por exemplo, que me apresentou a bolsa e a possibilidade de investimentos ali. Perfeito. Então, acho que eu tenho que ser essa pessoa que possa compartilhar isso e, cara, acho que cada um tem ali o seu jeito. Tem gente que curte mais day trade e tal, tem gente que tem um pouco mais de idade e é mais longo prazo, tem gente que é mais jovem. Então, acho que tem para todo mundo. Você escolhe ali uma linha que você vai seguir. Mas, cara, você tem que ter disciplina e consistência para tudo que você for fazer se você quer ter resultado. Não tem almoço grátis. Não tem jeito. Não, e essa parte da disciplina acho que combina muito com o que a gente fala aqui, né? Então, você que está assistindo, a gente não esquece já de curtir o canal, de compartilhar onde você estiver assistindo. Seja, cara, no YouTube, pode ser no Spotify, Deezer, o que for. Já curte, compartilha, mas acho que um dos pontos até da gente utilizar o nome do Disciplina Financeira é justamente o que você falou, Rodolfo. Acho que são coisas que elas não podem estar fora do nosso cotidiano, né? Então, a gente tem muito a ideia de, pô, eu quero aquilo que me dê o resultado imediato, aquilo que possa ser mais fácil. A gente, de fato, é bombardeado, cara. Tem um estudo que fala que a cada dia a gente tem que tomar, em média, 10 mil decisões. E se a gente tem, ao longo do nosso redor, do nosso dia a dia, informações que são
vão de encontro àquilo que a gente não tem que conquistar, parte financeira, o que for, a gente acaba tomando decisões equivocadas por aquilo que é mais fácil, né? Então, acho que a disciplina é primordial. E aí, pegando da sua trajetória até aqui, teve um momento que você virou a chave. Pô, primeiro, o Danilo falou supermente, cara, muito bem, do ponto que você aprendeu com um erro, que foi a queda da bolsa, e aquilo de fato te transformou na construção do que você é hoje. Teve um momento que você virou a chave. Pô, beleza, tenho demanda. Agora falando da educação financeira, eu tenho demanda, tem gente me pedindo. Teve uma decisão difícil, né? Você tinha, teoricamente, ali a sua carreira como TI. Olha, pô, você era jovem, ainda é jovem, né? Pô, 28 anos, falar que não é jovem, ferrou, né? Eu tô com 30, ferrou. Eu, com 43, eu tô me achando jovem. Se você falar que não, vai dar confusão aqui. Não, mas até os pra quem tá 40 são assistindo. novos 30, não é? Diz que são. Cara, e teve esse momento de virada. Como é que foi esse desafio, de fato, de sair de um modelo que, teoricamente, é tradicional para você poder, de fato, empreender? Como é que foi esse momento para você? Cara, que pra mim eu sempre tive referências de pessoas que eram CLT, que honravam ali o chefe e afins. Meu pai foi assim. E eu via o meu pai, tipo, cara, ele sempre foi uma pessoa que nunca faltou no trabalho. Sempre chegava muito cedo, sempre pegava hora essa, plantão, seja o que fosse. Porque ele trabalhava, minha mãe cuidava de nós e, enfim, era artesã. E eu nunca vi meu pai ascender assim financeiramente. Tipo, ele conseguia manter a parada, mas não dava pra dar aquele baita gás. Eu falei, cara, acho que a gente tem que melhorar com o tempo, assim. Eu sempre fui um tipo de pessoa que gostei de coisas mais desafiadoras, assim. Eu sempre curti grana. Eu acho que não tem nenhum mal você Não, acho que gostar não tem de nenhum também. dinheiro, assim. Principalmente para aquilo que ele vai te propiciar. Porque pra mim é bíblico que a gente pode usufruir do melhor que há nessa terra. E, cara, o dinheiro ele consegue te propiciar, em termos materiais, o que há de melhor nessa terra. O bom ou ruim tá em quem usa, né? Você pode usar pro bem ou pro mal. Não tem. A pessoa falar, cara, não, eu durmo em qualquer lugar, durmo no chão. Cara, eu já passei pelo exército. E eu sei o que é dormir numa mata, no frio, num colchão, num casulo que você se põe ali. E eu já fui, por exemplo, pra Abu Dhabi e fiquei nos melhores hotéis lá. Cara, é melhor muito hotel, bom né? ficar no hotel bom. É muito bom ser mimado, assim. Cara, eu já dirigi, por exemplo, um Gol manual e tudo. E tem uma Porsche. Cara, é notório a diferença entre eles. Então eu vou trabalhar pra usufruir do melhor. Ponto. Então acho que muitas pessoas, não, você tem que dividir com geral e tal. Não tem como, porque as pessoas elas não têm os mesmos objetivos. E, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que estudei mais, nunca respondi ninguém, professor e afim, sempre fui de ser mais disciplinado em fazer as coisas. E como eu comecei a trabalhar com 14 anos, cara, isso me deu uma outra visão, assim, de mundo, porque muita galera da minha idade ali tava jogando videogame, tava indo pra festinha à noite e, cara, é importante você passar por isso, mas eu ia em pouquíssimas festas, eu dormia pouquíssimo em casa de amigos, porque eu tinha o meu objetivo de... Cara, a gente vivia bem com os meus pais ali, mas eu não tinha aquela vida wow. Era, cara, no limite. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos pra não onerar meu pai de festa de 15 anos estavam rolando. Eu era muito chamado pra festa de 15 anos, pra ser um dos 15 pares e tal. E, cara, tinha aluguel de terno, porque cada festa era diferente, aí era 100, 150 reais. Eu falei, cara, vou começar a onerar isso aí pro meu pai? Ferrou, né? E eu comecei a trabalhar para ter ali o meu próprio sustento e acho que, cara, a galera tem que olhar para essa questão financeira. Para mim é muito importante. O que dá de acesso a você, a gente não pode negligenciar. E aí a parte de investidor é um pouco isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito para um prazo maior, para ter resultado financeiro, para você ir lá para frente, conseguir ter um patrimônio, sei lá, quem sabe de um Barsi da vida aí, de bilhões. Mas acho que a vida é um presente, como a pandemia nos mostrou aí, cara, pra gente usufruir. Por isso que esse ano, por exemplo, né, um ano que, cara, é um pouco de recuperação de bolsa brasileira, de bolsas internacionais, a gente passou por aquele pico de inflação e agora tá no momento... Juros elevados no mundo inteiro. Né? De retomada, juros começando a cortar, começou a cortar aqui no Brasil e tal, e, cara, não tem muito o que falar de bolsa, não tem muito o que falar de outras coisas. Aí foi o momento que eu peguei, cara, não conheço a Europa, vou viajar pra Europa, quero fazer coisas nos Estados Unidos, abrir negócios lá, vou fazer isso também. Então acho que é um pouco disso, é um balanceio que o investidor ele tem que fazer, né? No sentido de, cara, pegar e poupar pro longo prazo, mas também tentar usufruir um pouco. Mas tem momentos que, cara, a gente não tem essa balança. Tem momentos que, sei lá, você tem que poupar o máximo possível e esquece um pouco de prazeres momentâneos para chegar num objetivo. Eu mesmo consegui viajar mais, trocar mais de carro, fazer as coisas depois que eu atingi o primeiro 1 milhão investido.
Depois disso, parece que As soltou... coisas andam mais, né? Soltou um peso das minhas costas, que eu falei, cara, com 1 milhão investido, já fica com juros médios aqui no Brasil de 1% ao mês, cara, Você faz 10 pau ali, né? que te banca. Se der algum problema tal, você reduz o padrão de vida tal, e com 10 mil, cara, Você se vira. dá pra viver. Sim. Dá pra viver. E aí, até você se recuperar e tal. Então, tipo, pra mim, eu sempre pensei nessa questão do fôlego. Então, beleza, trabalhei. Cheguei aqui, trabalhei, investi em afins, cheguei aqui, beleza. Acho que agora eu posso ir pra um outro patamar. Até por isso que, cara, muita gente às vezes ganha dinheiro rápido e o brasileiro é muito de querer gastar na mesma velocidade que ele ganhou ou até mais rápido, né? Então, por isso que essa questão de você investir e ter disciplina pode trazer muita diferença. Cara, no final das contas, e eu vou até pegar o lado meio pejorativo disso, o pessoal fala muito, o cara é vendedor de curso, né? Todo mundo que tá na internet, o cara é vendedor de curso, você tá monetizando educação. Você vê dificuldade em aceitação disso, talvez o brasileiro tenha aquela visão que a educação deveria ser gratuita, deveria ser gratuitamente, e o cara tá vendendo educação, é mais um vendedor de curso, etc. Cara, acho que se a pessoa ela se torna minimamente adulto, ela vai entender que não há almoço grátis. Até mesmo de um governo que ele dá coisas gratuitas para a população. Nada é gratuito, né? Quem paga imposto? Todo mundo paga imposto de qualquer produto. Você pega uma água, você paga imposto. Você vai dirigir um carro, você paga IPVA. Você tem uma casa, você paga IPTU. Para todo bem de consumo tem um imposto atrelado àquilo também. Então, tipo, não tem almoço grátis. E mais do que isso, quando eu falo de um curso, de alguma coisa que eu estou prestando ali para a pessoa, de uma mentoria e afins, de uma assinatura, eu nunca obriguei alguém ou falei assim para ela, Danilão, cara, ou você compra ou eu vou te amassar quando eu te encontrar. Nunca fiz isso. Não é necessário. Tá aqui se você quiser, você sai quando quiser também. A pessoa então... ela entra quando ela quiser, ela tem uma garantia legal de 7 dias, então assim, eu tô dando uma possibilidade para ela. Que ela aceita ou não tá ali dentro. E cada pessoa vai ter o resultado daquilo que ela plantar. Ponto. Muitas pessoas estavam ali comigo no ensino médio, às vezes me zoavam, né? Cara, você não aproveita, a gente tá aqui na festinha, você tá trabalhando e tal. Hoje são pessoas que... Não que eu seja o bonzão ou nada disso, mas você consegue ver a questão de plantar e colher. Plantar e colher. Hoje são pessoas que procuram por mim, procuram pelos meus cursos para me ajudar e falar, caramba, nossa, você teve um resultado muito rápido. Você fala, cara, não. Não foi rápido. Você Comecei lembra com 14 anos. São 14 anos fazendo essa parada. Não foi rápido. É claro, eu acredito muito que, assim como na praia, tem muitas coisas que, principalmente o brasileiro, ele tem que romper com a arrebentação ali. Então, tipo, você tá no início da praia, você entrou no mar, cara, tem onda pra caramba. Mas é um pouco difícil de passar dali. E aí você rema, é difícil. Mas depois você passa dessas ondas, você tem um mar inteiro pra você. E dali fica muito mais fácil. Por quê? Você já tem um pouco mais de dinheiro. Dinheiro te traz acesso. Dinheiro te traz networking. E aí, cara, pra você voltar lá pra praia de novo, só se você fizer muita besteira. Porque você já passou por essa arrebentação, você já tem um contato, você já tem um networking, você já tem uma expertise que, cara, não te faz voltar do zero. Mesmo que você volte do zero, com o conhecimento que você adquiriu, você passaria mais rápido essa arrebentação de novo. Com conhecimento e networking. Porque a galera muitas vezes negligencia o networking. Perdi toda a grana. O cara passa mais rápido, né? E no final, só para completar um ponto de vista que eu acho muito interessante, eu bato nessa tecla do vendedor de curso, né? Cara, como o digital transformou a vida do professor que quer ter a vida transformada. Porque se o cara dava aula de história, matemática, ele tinha que se sujeitar a dar aula para uma mixaria, numa escola pública ou privada. Sim. Hoje o cara que é bom, ele tá ganhando dinheiro no YouTube, ele tem um curso dele, tem muita gente fazendo cursinho, mas ele quer estudar química com fulano, que o cara é bom. Então ele compra o curso dele e paga mais caro por aquele cara, né? Então assim, ele abriu possibilidade pro cara que é bom e tá disposto a se tornar cada vez melhor, né? Total, acho que é isso, cara. Você nunca obrigou ninguém a fazer nada. Nada. A pessoa tá ali porque, cara, eu quero me desenvolver. Se eu quero ter mais resultado, eu vou ter que me desenvolver de alguma forma. Então não é também você só ter dinheiro. Porque se a pessoa só tem dinheiro e não sabe onde investir, as possibilidades e tal... Quantas histórias tristes já viu de pessoas que foram lá e fundos imobiliários estavam bombando, a pessoa vendeu a casa e colocou tudo no fundo imobiliário quando estava lá em cima. Cara, eu bato na tecla demais. Diversifica. E no tempo também, né? Porque as pessoas, elas levaram uma vida toda para juntar grana e elas querem amanhã migrar tudo para um lugar. Cara... Você sabe que, eu vou te falar, isso aí foi um negócio que eu gostei do Rodolfo no começo também, quando eu vi os primeiros vídeos dele, porque quando eu te conheci, você já falava de diversificação, né? E eu aprendi finanças na faculdade. Eu estudei gestão financeira, fiz MBA e tal. Cara, e o básico de finanças é diversificação. Isso é básico, isso é estudado dessa forma, né? Você tem o Prêmio Nobel de Economia que fala da eficiência de diversificação, se eu não me engano, é de 1990, você faz muito tempo. E tem gente que ainda não, né? É all-in nisso, é só isso.
qual que é melhor investimento. Cara, tem que diversificar mesmo, não tem jeito. E tem algumas pessoas que dão certo sendo concentradas. Só Mas que é a pessoa- exceção, né? Não é regra. É, exato. Então, o cara foi lá e deu all-in e criou o Facebook. Cara, Sim. mas quantas pessoas criaram o Facebook? Exato. A pessoa foi lá e criou uma construtora que deu muito certo. Cara, mas ela tava num momento Exatamente. específico de, sei lá, de juros lá embaixo. E... Você tá querendo contar com a sorte, né? Então, assim, exceção não é a regra. Então, a gente tem que olhar bastante para isso. E aí pensando nesse ponto de monetização do conteúdo, né? Como é que foi esse desafio de conseguir gerar isso através das redes sociais? Cara, pra mim foi meio que natural, porque à medida que eu ia compartilhando a minha experiência, e eu acho que é muito importante isso, né? Você compartilha sua experiência, você compartilha resultados, você está disposto a tirar dúvidas das pessoas. Então, tem muito influenciador aí que, cara, ele tá aqui e a audiência dele tá aqui. E, cara, eu gosto de ser alinhado com as pessoas, porque eu sou pessoa como pessoa. Talvez eu tenha um tipo de conhecimento um pouco maior, talvez eu estude um pouco mais. Talvez e por nessa isso, área específica, né? E outras pessoas têm por isso que outra. tem um pouco mais de resultado, mas, cara, somos todos humanos, não somos todos iguais, mas eu posso te ajudar e todo o seu lado pra isso. Então, essa questão de, cara, eu sempre olho meu direct, eu sempre respondo as pessoas, até a galera fala, caramba, você tá me respondendo e tal. Eu falo, cara, é normal, eu tenho que te responder, eu sou uma pessoa normal, você me perguntou, eu vou te responder. Sim. É uma parada básica na internet, a galera, nossa, eu vou responder só meus close friends, só quem é... Cara, não, eu vou responder geral. Então acho que esse processo ele foi muito tranquilo de passar a monetizar o conhecimento, porque já tinha muita demanda. E eu acho que o momento é muito importante também. Porque quem começa agora, por exemplo, a querer ser um influenciador, a querer falar de investimentos, cara, tá muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. O mercado tá mais difícil. Tinha muitas pessoas que estavam nesse mercado e saíram. Começaram a falar mais de inteligência artificial, que tem mais demanda agora. Começaram a falar mais de milhas aéreas, até dar os problemas aí. Pois é, que Então, essa galera quantos da mídia vai influenciadores saíram de finanças mesmo e migraram? E aí tinha gente que também fez isso, aí cripto começou a dar mais certo, aí migrou para cripto e esqueceu o tradicional. Aí cripto começou a entrar num cenário ruim, aí foi lá e migrou para inteligência artificial. Então, acho que assim, você como investidor, como influenciador e afins, tem que ser coerente. E eu gosto de ser coerente com a minha estratégia. E o fato de começar a falar mais de cripto, por exemplo, foi justamente porque foi algo que eu comecei a fazer na minha carteira. Eu comecei a olhar, por exemplo, 2021, cara, que foi aquilo. O mundo todo indo bem, Estados Unidos indo bem e Brasil para trás. Por conta de problemas domésticos aqui. Eu falei, cara, eu não posso depender disso, porque o meu negócio está aqui e a minha grana estava boa parte aqui. E eu comecei a olhar para diversificar um pouco mais, e hoje estou no processo de muito mais mandar recursos para fora, investir em outras coisas do que meramente Brasil, e é o que eu estou passando para minha audiência. Tanto que Brasil, por exemplo, hoje eu tenho algumas ações, tenho bastante fundo imobiliário, principalmente de recebível, e muita renda fixa. É isso. Eu acho que o Brasil é o lugar da renda fixa, ponto. Nesse nível de juros, é isso. Por que eu vou querer me expor tanto à renda variável? Talvez agora que juros começou a cair e tal, a gente possa pegar um ciclo legal, mas é um ciclo pontual. Não vá pensar que o Brasil ele vai multiplicar e vai ser o país do futuro. Não está sendo há quantas décadas? Vai ser agora? Principalmente com quem está à frente, afins. E eu acho que é muito isso, cara. Você não concorda com quem está à frente do país? Você tem o controle da sua grana na sua mão. Começa a ajustar isso daí. Não vai ficar, enfim... não estou curtindo o Brasil, mas vou deixar tudo aqui. Então, como influenciador / investidor, foi meio que isso. Eu fui entendendo ali as demandas, fui ajudando as pessoas, o meu curso ali sozinho de diversificação. Depois eu fui entrando mais em fundos imobiliários, que a gente fez ali cursos presenciais, cursos online a respeito disso. Depois eu fui ali para a Bolsa, né? Voltei mais para a Bolsa e continuei falando, mas à medida que eu vi que Bolsa brasileira não estava tão legal, foi o que eu fiz ali em 2021, do meio em diante, comecei a falar mais de cripto. Porque não era só momento de bolsa brasileira, acho que era um momento que, cara, cripto estava muito bom. E deu muito resultado ali até 22. Depois entrou no cenário de queda e tal, mas eu acredito muito ainda em cripto, por exemplo, versus bolsa brasileira. Porque muito de bolsa brasileira, por exemplo, você está num cenário doméstico. Você está num país ali que tem limites. A gente está falando ali para 200, 250 milhões de pessoas. Quando a gente fala de cripto, a gente está falando para 8 bi. Você tem um addressable market, uma quantidade de pessoas que podem chegar no seu conteúdo muito maior. E quando se fala em conteúdo português, cara, eu tenho muitos alunos de Portugal, da África. Você abriu o leque para o mundo, né? Porque você faz isso. Isso que eu estou falando só em português. Porque o mercado está dessa forma, mas eu já estou me estruturando para falar em inglês. Porque o que eu ensino, que é o DeFi, são as finanças descentralizadas, eu posso falar em qualquer língua.
Diferente do mercado brasileiro, cara, você tem que falar para brasileiro. Enfim. Ou para o investidor institucional que de alguma forma vai entrar aqui. Então, acho que essa questão ela é muito, muito importante. Tipo, a questão de falar de fundos imobiliários ali em 2019 foi muito por conta da demanda que tinha para fundo imobiliário. Dobrou a quantidade de investidor assim. E dobrou a quantidade de influência que falava de fundo imobiliário na época e vários desses caras não existem mais. Exato. Perfis que eu seguia que os caras até deletaram, porque se o cara não acredita no produto, se ele não tem conhecimento daquilo mesmo, quando passa na crise, cara, a carteira da Ticker tá aí, batendo o IFIX, cara, botando dinheiro no bolso da galera, e muito pela constância. A gente criou essa carteira em 2000, fez 2 anos agora, 2021. Cara, e era um momento que não tava bom o mercado, né? E por que deu certo? Porque por causa do conhecimento, por causa da constância, por causa do tempo que eu já estava em cima daquilo e tal. A galera que era aventureira espirra, né? E uma outra coisa também que é importante como influenciador pensando em negócio, acho que é fundamental você ter os seus produtos próprios, porque, cara, você consegue ter uma escala e meio que depende só de você. Mas é muito importante também ter parcerias. Então eu sempre busquei para parcerias, eu nunca fui o tipo de pessoa, eu vejo que o Danilo também não, tipo, a gente é muito ponderado assim nas redes, a gente não chega, putz, aconteceu alguma coisa com alguma empresa tal, a gente vai lá escrachando, sempre num tom muito respeitoso, muito tranquilo, acho que não tem porquê Até porque disso. isso é profissional, né? Não é Exato. questão de levar pro pessoal, isso eu não tenho nada contra alguém que tá fazendo um trabalho ruim em gestão de investimento. Sim, né? mas tem gente que quer escrachar e tal, e quer, muitas vezes, quebrar muitas pontes. E eu acho que isso é muito complicado no sentido de parceria, porque se tá falando mal de alguém ali, já você vai falar mal desse parceiro quando a parada acabar, então acho que não é assim. Perfeito. E foi dessa forma que eu consegui algumas parcerias que foram bem estratégicas e, tipo, me ajudaram muito a alavancar, e sou muito grato por essas parcerias, como, por exemplo, Trademap. Quando eu comecei ali, eu não tinha tanto... tinha ali o meu networking e tal, mas eu comecei a atingir muitas outras pessoas por conta Do Trademap, né? do Trademap, que eu produzia conteúdo lá e afins. Eu tive que deixar o Vamos para a Bolsa um pouco mais de lado naquele momento, mas eu consegui, cara, muitos acessos ali pelo Trademap e ajudei a desenvolver o produto e afins. E, cara, cheguei em pessoas como o Gustavo Cerbasi, conheci o Lucas Pitt, a Bea Aguilar, tipo, pessoas hoje são brotherzonas, mas se não fosse isso, Se não fosse meio de campo. Né? eu não teria, talvez teria lá na frente, mas, cara, essas parcerias me ajudaram muito. Então, teve com o Trademap, com o Avenue, cara, com inúmeras empresas aí que foram bem, bem, bem interessantes. Então, acho que são coisas que é legal o influenciador olhar, não só para o seu produto próprio, mas também para parcerias que você pode ter, porque, cara, como investidor você vai usar muitas coisas, né? Tipo, eu uso corretora cripto, eu uso a Bybit, por exemplo. Então, por que não ter alguma coisa ali com eles? Beleza. E Manda aí. pode falar? Pode falar. Eu ia dar um recado, mas depois eu dou o recado. Vai querer dar um recado não, agora? tem tempo. Agora você tá aqui e dá o recado, pô. Então Já eu vou dar um tá, recado. começou, já Eu era. ia falar do patrocinador da Ticker. E vou jogar a bomba na cola do Rodolfo. Rodolfo, isso? escolhe uma carteira da Ticker aí. Pode ser ações, pode ser fundo imobiliário, pode ser Fiagro e Finfra, ou pode ser a carteira internacional que tem estoques e REITs pra gente dar 20% de desconto. Vou deixar o link aqui embaixo. Tá? Isso é um recado. E o outro, se você autorizar, a gente tem um livro junto, né? A gente Claro. respondeu mais de 100 perguntas de fundo imobiliário, não lembro quanto, nem Isso aí, quantas foram, 150. 150. Cara, 150 perguntas. Se você autorizar, eu vou deixar o link aqui embaixo para o pessoal baixar esse livro gratuito, né? Então Bora. você vai ter 7 dias depois que esse episódio for no ar, que eu não sei quando vai, né? Mas no dia que for no ar, você vai ver a data. Eles têm 7 dias para fazer o download desse livro gratuito. E escolhe uma carteira aí pra gente dar Bora. 20% de desconto. Vamos falar de fundos imobiliários, Fundo porque aí já imobiliário. junta os dois. A pessoa vai ter o Perfeito. conhecimento e Então aplica tá isso bom. na Então se prática. você quiser conhecer a nossa assinatura de fundo imobiliário, você vai ter recomendação de investimento, o que comprar, quando comprar, preço teto. Tem um curso Fundamentos de Fundos Imobiliários. Mas se você não sabe nada, você vai aprender em vídeo aula também. Muito conhecimento semanal, relatório, plantão de dúvida comigo. O link tá aqui embaixo na descrição com 20% de desconto. Cara, eu vou trazer mais o Danilo pra fazer os avisos. Tá ótimo, ficou sensacional Ficou isso bom? aqui. Tudo bem nesse podcast. Isso tá Cara, o maravilhoso, Rafael cara. gravou mais de 100 episódios de podcast, cara. Pra gravar com esse cara aqui é uma aula. Depois tá você faz a louco. crítica em off aí pra não me Não, constranger muito em público. Tá? Não, mas tá aprendendo aqui. Cara, mas assim, pegando um pouco que você falou, Rodolfo, acho que para quem quer monetizar o conteúdo de educação financeira, cara, tem toda a parte técnica de conhecimento, atualização que a gente vai entrar. Mas uma das coisas que você falou que me chamou muita atenção é você ser muito claro com aquilo que você está fazendo. Né? Então você teve a sua migração, você falou mais de fundo imobiliário, você voltou lá para... Hoje você fala mais de cripto, mas isso ser muito transparente com a audiência. Sim. E principalmente você manter um bom relacionamento, né? O Danilo tocou num ponto que, cara, hoje as pessoas querem de qualquer forma viralizar. E elas querem a viralização a qualquer custo. Né? Então eu quero atacar alguém, eu quero falar mal de uma empresa, eu quero falar... Tem vários casos que acontecem aí. Eu acho que esse não é o sentido da coisa, né? Se a gente tem a responsabilidade, falo nem o poder, mas a responsabilidade de influenciar para que a pessoa tome uma boa decisão na sua vida financeira, cara, eu tenho que de fato, primeiro, ser transparente com ela, ser honesto, comunicar aquilo que fez sentido para mim,
É como você falou, pô, eu tô falando mais de cripto porque eu apliquei no meu dia a dia, fez sentido para mim, pô, me deu um excelente resultado, por que não comunicar? Então acho que antes de você pensar em monetizar, é você entender quais são os princípios que você vai carregar para aquilo que você está comunicando, que é mais importante que de fato o conteúdo. Mas entrando em conteúdo, a gente sabe que o mercado financeiro ele é gigantesco. Né? Então, por mais que a gente tente nichar para um público específico, aquilo que a gente quer falar, tem que ter atualizações diárias. Eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, esse é um grande desafio. A gente se manter atualizado e conseguir, com maestria, comunicar. Como é que foi esse processo para você? Cara, acho que é assim, eu compartilho muito a minha rotina como investidor mesmo. Então, vai ter dia que você vai olhar meu story, eu vou estar falando um pouco mais de renda fixa, vai ter dia que eu vou falar mais de cripto, vai ter dia que eu vou falar mais sobre DeFi, vai ter dia que a gente vai falar mais sobre macro, vai ter dia que eu vou falar mais sobre o que está rolando nos Estados Unidos. Da Disney, por exemplo, está no menor patamar de preço dos últimos 10 anos. E aí você começa a ter alguns insights interessantes, né? A Disney, por exemplo, está passando por tudo isso porque... poxa, ela pode perder alguns incentivos esse ano da Flórida em relação aos seus parques que estão lá em Orlando. Aí você vê que os últimos lançamentos dela deram prejuízo, mas você vê que muito disso aconteceu porque a empresa quis lacrar com alguns tópicos e afins, e aí você vê que quem quer fazer isso nos Estados Unidos está dando mal. Target tentou fazer isso, deu ruim. Bud Light, que, cara, era o símbolo de cerveja nos Estados Unidos para o americano tal, saiu do top 5. Tipo assim, a empresa... acabou o negócio dela em relação aos americanos rednecks. Tipo, acabou. Por um trabalho de marketing que eles quiseram, de certa forma, lacrar com uma pessoa trans que estava falando do produto que, cara, historicamente sempre mostrou a força do americano e tal. E, cara, eu não quero falar de ideologia nem nada, mas... É que não linkou a forma que foi vendido o produto como com produto o público, historicamente... com o público, né? Comprou a ideia da marca e tal, cara. Acho que tem várias bandeiras que tem que entender e afins, mas as pessoas acho que tem alguns princípios, e aí não é questão de achismo, é princípios que eles têm que ser respeitados e afins, e a pessoa, quando ela vê que tá ferindo seus princípios, ele vai boicotar ali aquela marca, e foi o que rolou. Então acho que tem muitos ensinamentos, e o mercado, cara, principalmente conectado da forma que você tem sempre muita coisa para falar todos os dias. Mas acho que é muito importante que você... Eu gosto de ser a pessoa prática. Porque o que eu mais vejo muitas vezes nas redes é as pessoas, faz isso, aquilo, isso me dá resultado, mas você quer saber mais? Compra aqui meu curso. Tipo, cara, entrega pra ela. Você nunca vai perder por entregar. Quantas coisas você entrega numa caixinha de pergunta lá, de valuation de fundos imobiliários, modelo de Gordon, isso e aquilo, cara... Paga em 24 horas e o cara que gosta, ele vem para consumir teu produto. Não tem problema. Quanto mais você entregar, mais as pessoas elas tendem a te procurar e afins. Então, tipo, eu nunca fui o tipo de pessoa de falar, não, isso aqui eu não posso falar no story. Cara, entrega o seu melhor ali. E no seu produto ainda mais, só que de uma forma mais organizada, com o seu suporte, com lives que às vezes você não faz pro público. Mas, cara, entrega o seu melhor, que o resultado ele vem. Então... Eu sempre fui o tipo de pessoa de querer fazer isso pra tudo. Poxa, se eu tenho a minha esposa ali, por que eu vou ser um cara mais ou menos? Se eu posso ser o melhor pra ela? Então acho que pra tudo você for, putz, eu quero ser um bom filho. Cara, seja o melhor filho. Liga ali pro seu pai. Você não sabe quantas vezes você vai poder ter o seu pai ali pra ligar e tal. Tenta almoçar com ele. Então eu sempre fui uma pessoa muito família, assim. Muito de querer ter amigos próximos e brother, e acho que no seu produto vai ser a mesma coisa. E, cara, tem sempre coisas pra falar, mas acho que uma coisa também que foi legal, que eu fui migrando assim, antes eu era muito técnico de falar só de investimentos e tal. Mas, cara, falar da vida é muito importante. E as pessoas elas têm que linkar isso também. Porque quem tá do outro lado é uma pessoa, cara, não é todo dia que ela vai querer fazer um valuation de fundo imobiliário. Às vezes o dia dela foi uma merda e ela quer, às vezes, dar uma risada e esse valer ajuda ela. E você tem um negócio assim, né? Fazer um valuation de fundo imobiliário é commodity. Eu vou ensinar igual a você e você vai ensinar igual a qualquer player aí do mercado. Talvez com pequenas nuances ali de diferença. Agora, no final a pessoa ela se linka com você, né? Pessoas gostam de pessoas, né? Isso. Ela quer o seu jeito de falar, a sua visão sobre o produto. E acho que isso é importante demais mesmo. Não, total. Tipo, eu gosto de falar de carro, por exemplo, que é uma parada que eu curto muito. Tem muita gente aí, muito coach financeiro e tal, e, cara, não é fazendo juízo de valor. Esses teus stories eu pulo. Sabe porque eu não gosto nada de carro, cara? Não tô nem aí pra carro. Pra mim, carro é só meio transporte. Não tem problema. Essa parte eu pulo dele. Mas ele fala bastante, né? Tranquilo. Mas, cara, não, mas eu tô ligado. O brasileiro gosta muito de carro. O brasileiro gosta. Cara, eu sei que eu sou exceção. A regra do brasileiro. Quem não vê Velozes e Furiosos, mano, 10 vezes, mano. Essa semana, então, eu assisti 5 vezes, mano. Eu contava os minutos pra fazer 18 anos, Danilão. Pra dirigir um carro. E agora tem gente que fala, não, vamos andar de Uber e tal. Você fala, irmão, pode não é fazer pra você, isso. Claro, é individual, né? Mas eu curto. Quando eu vou viajar, eu gosto de compartilhar com a galera os lugares que eu vou, restaurantes Alugou que eu um Tesla vou. lá fora que eu vi, né, cara? Aluguei Tesla, alugo uns carros diferentes e tal. Então, tipo, acho que é legal compartilhar isso com as pessoas, porque você vai atrair ela não só pelo seu conteúdo como um todo. Porque é meio que o resultado do investimento que eu tô mostrando ali pra ela. Então a pessoa ela quer investir, ela quer aprender com você como investir.
e ela quer usar essa grana que ela teve para alguma coisa. Ou ela vai comprar um bem material como um carro, ou ela vai querer viajar, como eu costumo fazer. Então, tipo, eu mostro para eles isso. O processo como um todo, o que é, e o resultado disso. Então, acho que, cara, você tem que mostrar isso, tem que mostrar resultado. E você tem que mostrar também como fazer isso. E, cara, entregar o seu melhor. E eu acho que é pensar, né? Ninguém compra investimento. Né? As pessoas compram o resultado que o investimento foi feito. Né? Então ela está comprando o quê? Cara, para um vai ser a liberdade geográfica, a liberdade financeira, a liberdade de tempo. E isso que ela quer. Então quando você consegue mostrar nas suas redes sociais, a sua viagem com a sua esposa, o carro que você alugou, o teu tempo de treinar, a hora que você vai para academia. Cara, isso é... Putz, eu quero isso aqui. Tá, mas como é que o Rodolfo conseguiu isso? Através de uma disciplina de investimento, consistência, e aí você consegue trazer essa visão muito mais facilitada. Né? E eu acredito que hoje, o vamos para a Bolsa, né? Como é que você pensa nele como business para o futuro? Né? Porque a gente sabe que acaba que o influenciador no seu negócio acaba dependendo muito da visão pessoal do Rodolfo. Como é que você vê isso pensando nos próximos passos, nos próximos anos? Boa. Cara, eu nunca fui o tipo de pessoa que, sei lá... A internet é legal porque às vezes tem temas ali que vêm e voltam, né? Muita gente fala de equity, isso e aquilo, e construir. Não, porque eu bato no peito que eu tenho 50 funcionários. Cara, alguém chega pra mim e fala que tem 50 funcionários, eu falo, cara, parabéns pela coragem. Porque, principalmente quando a gente fala de Brasil, isso pode ser um passivo gigantesco. Uma folha, você tem um compromisso financeiro todos os meses ali, você tem uma parada que pode virar pra você e, sei lá, acabar com aquilo que você juntou anos por conta disso. Isso não quer dizer que a pessoa não tem que trabalhar nem nada, mas pelo menos pra mim, conhecendo risco que tem que ser administrado. Né? Conhecendo a internet como eu conheço, cara, eu prefiro ser muito mais asset light, ter ali a minha estrutura. Eu acho que as pessoas elas compram a ideia do Rodolfo mesmo e é isso. Eu vou produzir ali meu conteúdo, tenho o editor, tenho gestor de tráfego, tenho designer. E eu quero ter uma estrutura enxuta. Eu nunca fui o tipo de pessoa que, nossa, eu quero ter uma super empresa. Porque, cara, não precisa. E muitas vezes eu via essa galera de empresa e tal, eu via ali os gerentes das empresas que eu trabalhava, eu falava, caramba, olha que legal, a pessoa usa terno e tal. Mas você via que a pessoa não tinha liberdade. Ela poderia até ganhar um pouco mais, mas ela não tinha liberdade. E hoje, cara, o que eu priorizo a sua ideia, né? Construa a empresa, faça o IPO, se for boa eu vou investir nela, né? E cara, você sócio, né? Não, eu quero ter liberdade, cara. Eu quero, sei lá, semana que vem, se der na telha, eu vou pra Miami, eu vou pra um outro lugar. Se meu pai tá precisando de alguma coisa, eu vou lá. Se minha mãe quer ir no médico, eu vou lá e levo minha mãe. Tipo, cara, eu quero ter essa liberdade. Não vou deixar os meus compromissos de lado. Muito pelo contrário, eu vou cumprir, mas eu posso ter uma agenda muito mais flexível de ajustar as coisas e tal. Tanto que a gente veio gravar aqui, tipo, o Danilão, a gente ia gravar na outra semana, o Danilão teve problema ali com a filha dele, eu tava preso no almoço, cara, pode agendar pra depois? Agendamos e funcionou. Então, eu nunca tive assim essa pretensão de, nossa, ter um negócio gigante, porque pra mim pode ser muito mais um problema do que algo tranquilo assim. E também quando você tem algo muito maior, talvez você perca um pouco dessa essência do que é você. Então você não tem ideia de transformar o Vamos pra Bolsa em equity, numa marca separada do Rodolfo e se desvinculando para isso ser vendido, comercializado lá no fim. Você não nesse momento, não. Porque eu acho que perde um pouco dessa essência. Quando você vincula muitas outras coisas e tal, muitos processos, CEO, CMO, cara, não é algo Quantas pessoas trabalham contigo hoje? Cara, hoje, efetivamente, eu tenho 3 pessoas. Além de mim, são 3 pessoas. O meu gestor de tráfego, minha designer e editora, e tenho um estagiário que me ajuda ali com algumas demandas, produzindo alguns conteúdos e tal. Mas uma estrutura muito mais enxuta, também pelo momento de mercado. Todo mundo online, todo mundo home office? Você não tem espaço físico da empresa, né? Não, o meu escritório fica, enfim, no meu apartamento. Peguei um dos quartos lá e montei. Então, tipo, cara, tem muita gente que tem essa pretensão. Nossa, eu quero ter escritório, isso, aquilo. Cara... Pra mim não, ter a tranquilidade de, cara, tá ali a alguns passos do meu escritório não tem preço. E eu consigo, cara, gravar bastante à noite, fazer o que eu tenho que fazer. Tem dia que eu acordo de manhã, tipo, só escovo os dentes, vou lá responder e-mail, fazer a parada mais administrativa e tal, e depois eu vou tomar banho e vou treinar, por exemplo. Eu sempre gosto de treinar no fim da manhã, então pra mim é uma liberdade, cara, não tem preço. Perfeito. Porque pra mim dá um reset. Eu consigo trabalhar bastante de manhã, treino no fim da manhã, e depois vou lá e toco o resto, porque, cara, pra quem trabalha com internet e tal, geralmente à noite a gente vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma live, vai fazer algum encontro, não dá pra você ter a noite livre, assim, pra ir treinar. E aí também é muito legal porque você tem essa liberdade, né, essa flexibilidade de... Cara, você vai viajar em julho, dezembro, é uma loucura.
Loucura. Agora você viaja outros tempos. Cara, eu fui agora... Tava semana passada nos Estados Unidos e, enfim, fiz muitas coisas lá. Desci em Miami, fui lá pra Orlando, fui pra Ocala, Sarasota e tal. Aí tava perto de Tampa, fui no Busch Gardens. Cara, vazio o Busch Gardens, porque tinha acabado de ter o furacão lá que chegou mais leve. Cara, eu fiz o parque inteiro em 2 horas. Enquanto que se eu fosse em julho, dezembro, cara, 2 horas ia ser fila de um brinquedo. Então, tipo, tem muitas coisas da vida, assim, que eu acho que a gente pode ser um pouco mais easy e você consegue ter, enfim, uma qualidade de vida muito melhor. Então, hoje eu priorizo muito mais qualidade de vida do que só dinheiro. E eu acho que é importante a pessoa ter um número. Porque tem gente que trabalha por dinheiro e, cara, sempre quer mais. Chega no 1 milhão, não, agora eu quero 10, aí eu quero 20, eu quero 30, eu quero 50. Pra quê? Eu acho que é legal você ter um número. Não que você vai largar e deixar tudo de lado. Talvez esse limite seja aquele que vai te separar de ser escravo do dinheiro, né? Exato. A partir daí o cara virou e é bilhão e ele quer capa de revista e quer a foto do IPO. É porque, cara, você não vai julgar. Acho que é muito importante a pessoa se sentir produtiva e tal. Mas Warren Buffett, com a idade que tem, 90 e poucos anos, cara, sei lá, eu curtiria mais a vida. Eu viajaria muito mais. É claro, tem muitas pessoas também que se aposentam. É que eu curti a vida do cara, às vezes, pra ele, eu curti a vida é estar ali naquele negócio, né? E tá tudo certo, mas, cara, sei lá, eu viajaria muito mais, porque eu gosto de fazer isso. Sim, mas, sim. sei lá, cara, você já tem 100 bilhões de patrimônio, você precisa de muito mais. E você vê a galera chegando lá, o Bill Gates, por exemplo, quanto de doação que ele fez e tal, porque não é mais dinheiro, já não faz mais diferença. Eu acho que chega um número ali que já não... Quando a gente fala de dólares, de 10 milhões de dólares, você consegue acessar o que um bilionário acessa e acabou. E sim, do que a gente falou aqui, cara, dá pra tirar vários insights, né? Mas eu acho que esse ponto que o Rodolfo colocou aqui pra mim é o próprio livro do Morgan Housel, né? Psicologia Financeira. Ele fala, tem uns capítulos que pra mim é uma das frases que eu acho sensacional, que ele fala que a dificuldade das pessoas entenderem o que é suficiente, né? E quando a gente fala de dinheiro, é uma linha muito tênue entre você produzir para que você possa usufruir e você não deixar se tornar escravo do dinheiro. Então tem essa grande dificuldade. Estava conversando com um aluno hoje de manhã e falando justamente sobre isso, né? Então ele está no momento de vida de, cara, ele ganha de capital, ele quer melhorar a qualidade de vida, está morando em outro país, está ganhando uma grana boa, colocando para investir aqui no Brasil, lá fora também, enfim. E a esposa dele falou assim, Rafa, a gente tem muita dificuldade de descansar, de usufruir. Eu falei, cara, se você não consegue gerar essa consciência na sua vida, que o capital que você ganha é necessário que você tenha um tempo para você fazer uma viagem com a sua esposa, você ter esse momento, cara, você se torna escravo daquilo que você acha que produz. E aí entra no ponto que o Rodolfo falou. A gente trabalha para que eu tenha liberdade, mas ao mesmo tempo eu me torno escravo. Porque eu não consigo aproveitar aquela liberdade. Então você ter um número, ou ter um norte, ter um objetivo, isso é muito importante. Mas você ficar progredindo e aumentando esse número a todo tempo, você esquece o que de fato é suficiente. Mas assim, como negócio também, por isso que eu falo assim, nem sempre a gente vai ter aquela balança perfeita que vai estar tudo equilibrado. Cara, tá tudo bem com a minha esposa, tudo bem com os meus pais, tá tudo bem com a minha saúde, tudo bem com os negócios. Cara, nem sempre vai Faz estar parte assim. da vida, né? Às vezes vai estar tendendo para algum lado e acho que é natural que as pessoas notem para isso. Então, por exemplo, o ano passado, 2022, né? Por que eu estou viajando mais esse ano? E ano passado, por exemplo, não foi tanto assim, porque eu casei 2 vezes com a Sam, não que a gente separou, que eu quero ser o Fábio Júnior, mas é porque teve pandemia no meio do processo e a gente fez algo mais intimista para já, enfim, morar junto e tal, porque o apartamento estava pronto. E aí a festa a gente jogou para 2022, foi ali em março. E cara, março, o mercado cripto tava arrebentando, muita demanda. E aí, cara, eu fiz um lançamento, o maior que eu tinha feito em janeiro. E muitas das vezes a pessoa, ela teve um resultado ali, ela fala, cara, já fiz um baita lançamento, vou dar uma relaxada. Eu fui lá em fevereiro e lancei de novo. E foi um baita resultado frente ao capital investido. Porque tava com muita demanda para aquilo. E, cara, tem uma frase do meu pai que eu levo pra vida. Eu não sou de fazer tatuagem, mas levo pra vida. Que, cara, enquanto a vaca der leite, mama. É verdade. É simples. Simples. Mas é uma parada que, assim, tinha uma demanda absurda. E eu tava muito cansado. Eu não conseguia, às vezes, treinar direito e tal. Tanto que meu corpo não ficou tão legal como eu gostava. Mas era necessário. Porque eu tinha que rampar aquilo. E aí, em março, eu casei. E a gente foi fazer uma viagem de lua de mel pra Dubai, porque, cara, não dava pra ir pros Estados Unidos, que ainda tinha que ficar aqueles 15 dias lá no México e tal. Cara, não tinha tempo pra isso. Eu falei, cara, eu vou pra Dubai, Abu Dhabi aqui e tal. Levei meu irmão pra fazer a primeira viagem internacional dele, cara, foi fantástico. Eu vou ter mão na lua de mel? Levei. É mesmo? Mas como era segunda, eu já tinha tido uma primeira. Já tinha tido, né? Já tinha. Eu falei, cara, vamos lá, levar meu irmão e tal. Ele nunca tinha viajado. Putz, felicidade dele de conhecer Dubai, por exemplo. Foi absurdo. E aí, cara...
a gente tava lá e aí a gente tava no processo de lançamento, de captação e tal. E, tipo, eu aproveitei a viagem, mas não aproveitei tanto assim, porque, cara, tava uma tensão e tal. Como tava dando muito resultado, tava colocando mais grana. E eu até pensei no meio do caminho, cara, vou desistir. Tipo, cara, que se dane isso aqui, vou curtir a lua de mel e acabou. Mas eu falei, cara, eu tenho tantas chances de aproveitar com ela pra viajar depois e tal. Tipo, cara, vamos fazer isso aqui direitinho? E, cara, foi o maior lançamento que eu fiz na história. E depois... Tipo, teve esse lançamento, depois teve em maio e, cara, depois o mercado virou de uma forma absurda, começou a ter quebras no mercado cripto, o mercado americano teve problemas, esse ano teve quebra de banco americano, tipo, cara... Ainda bem que você fez, né? É o que eu falei, então, tipo, cara, enquanto a vaca der leite, mama. Tem oportunidade, vai pra cima. Eu lembro de quando a gente lançou ali de fundos imobiliários, cara, foi lançamento atrás de lançamento, a gente, como... Enfim, aviador, você conseguiu me colocar naquele programa de viagem lá e eu fui pra Nova York. Eu falei, cara... Fiz um lançamento com você em Nova York, não foi? Onde é o lugar de real estate? Onde é o metro quadrado mais caro que tem? Nova York, beleza. Vamos pra Nova York. Cara, pegou passagem lá, foi uma loucura, porque ele saiu de São Paulo, foi pra Brasília, de Brasília abasteceu em Punta Cana, de Punta Cana foi lá pra Miami, de Miami eu toquei pra Nova York. Mas, cara, foi um lançamento que na época foi, cara, absurdo. Foi bom, né? Frente ao que a gente colocou financeiramente, o resultado que teve, porque, cara, tinha demanda. Então, assim, quando tem demanda, cara, você tem que aproveitar muito, muito. Só que pra mim também, pra ter resultados, tem que estar exposto. Não adianta eu entrar numa caverna, me fechar e só quando o mercado melhorar eu vou voltar. Porque a galera vai esquecer de você. Então, eu acho que você tem que ser constante e disciplinado em qualquer momento. Vamos estar junto, vamos falar. E quando você vê que o mercado tá bom, aí você acelera. E por isso que eu não quero ter essas estruturas muito grandes, tá? Porque é complicado. Quantos layoffs a gente viu ali? Vários. De muita gente do mercado financeiro que cresceu e diminuiu ou teve que se fundir. Mas a gente, cara, a experiência que a gente passou aqui, nos 2 anos da TIC, isso é muito claro mesmo. A diferença do mercado subindo para caindo é você gerar caixa ou você queimar caixa, né? Então, realmente, se você com uma estrutura maior, você manter aquilo é uma obrigação. E se você tem menos demanda pelos seus produtos e serviços, você vai ter que botar dinheiro. Não, cara, não tem o que fazer. Às vezes você assim se culpa, funciona. você fala, nossa, assim o que problema funciona. o cara não é. Olha como tá a economia brasileira, olha como que tá a questão de desemprego. Às vezes o desemprego não tá nem tão forte aqui no Brasil, mas olha o nível de salário que as pessoas têm. Às vezes elas não estão desempregadas, mas elas estão com um salário muito menor do que antes. Às vezes elas se submetem a algum cargo que não é competente à qualificação dela, mas, cara, antes ter alguma coisa que te pague 2 do que esperar os 10 que ela ia ficar em casa esperando. Então, a gente tá num momento muito complicado pra economia brasileira. Então, tipo, também pega leve com você, né? Às vezes a gente se culpa, fala, caramba, que eu não tô vendendo mais, né? Às vezes a pessoa ela pensa numa reta. Não é uma reta. A crescente é E não zigue-zague, é. né? Assim como é nos investimentos, vai ser pra ser. isso também. Só que você tem que ser disciplinado. É igual você investir em fundo imobiliário, cara. Tem momentos que você tá ali, o IFIX não mexe. Não mexe. Como foi esse ano, tava, cara, não mexendo, sei lá, de 2021 pra cá, tava não mexendo ou caindo. Esse primeiro semestre bombou, né? E aí você viu, cara, de abril pra cá, tipo, em 2, 3 meses, tinha fundo imobiliário andando 30%. Cara, fundo imobiliário andar 30% é muita coisa. Mas era o tanto que ele tava amassado, só que você não tava exposto e entrou depois e se ferrou. Quem ganhou dinheiro, eu falo pra galera, quem ganhou dinheiro com essa alta, e serve pra qualquer investimento, é o cara que passou a baixa, comprando aos pouquinhos, alocando o capital dele bem alocado. Porque o cara que esperou, subiu, agora eu vou comprar, já era. Já perdeu também, né? Então, se essa constância é fundamental. E investimentos pra mim ainda não é igual sabonete. Quanto mais você mexe, menos você tem na mão. Então, cara, a pessoa tem muito trend investor, que é o investidor da tendência. Cara, fundo imobiliário tá bom? Vou comprar muito fundo imobiliário. Quando ele vai mais estar exposto é quando o mercado tá no maior momento, que é quando mais pessoas estão falando. Aí o fundo imobiliário começa a cair. Ah, não, eu vou pra cripto então. Aí resgata com prejuízo de fundo imobiliário e vai pra cripto. Aí cripto sobe. Aí depois cai tudo na cara dele. Ele fala, velho, o cripto é muito volátil. Vou migrar isso aqui pra renda fixa. Então, tipo, cara, ele já perdeu uma grana gigante. Aí ele vai migrar pra renda fixa, tá? E o juro já tá caindo. Tá remunerando 13 ao ano. É bom 13 ao ano? É. Só que às vezes você pega, sei lá, num cenário de virada de juros, algumas ações que dá 13 em um mês. Exato. Então, tipo, cara, você tem que ter conhecimento e você tem que olhar muito pra essa questão emocional. Por isso que a psicologia financeira é muito importante, porque não é só técnica. Se fosse técnica, você colocava robô pra fazer e acabou. Acho que é muito mais emocional do que técnica. Rodolfão, pro nosso editor de vídeo ficar feliz, dar um baita corte isso aqui. De maneira concisa aí, que dica você dá para quem fala de finanças na internet, para quem está começando a falar de finanças na internet e quer crescer? Cara, pra mim é conhecimento versus prática.
Muitas pessoas elas pecam às vezes porque elas acham que para falar para alguém ela tem que ter muito mais conhecimento e ela fica só remando ali. E, cara, é como um barco, né? Você tem os dois lados ali. Se você remar para um lado só, você não vai sair. E a pessoa ela quer ter conhecimento. E não adianta você ficar comprando curso, comprar livro, comprar mentoria só por ter o conhecimento. E tem um lado da prática. Cara, que é compartilhar stories aí pra galera, falar o que você tem que fazer. Então, quando você alia as duas coisas, conhecimento mais prática, você consegue ter resultados absurdos. Porque você tem o conhecimento de um lado e você rapidamente já consegue propagar isso pro outro lado. Vai ajudar as pessoas, vai colher feedbacks disso. Então, você não pode ser o tipo de pessoa também que vai falar sem conhecimento. Porque as pessoas não vão, enfim, curtir seu conteúdo ou dar ali o devido respeito a você. Enrolando, né? Mas também não adianta só ter conhecimento e não saber comunicar isso daí. Porque quantas pessoas têm MBA, mestrado, doutorado, tantas coisas, conhecem muito, mas não sabem externalizar isso daí. Perfeito. Então acho que é linkar os dois, conhecimento mais prática pra tudo na vida. Ou às vezes pra aquela pessoa, cara, eu tenho um relacionamento, eu amo muito a minha mulher. Cara, mostra isso. Não adianta você falar, eu amo. Cara, mostra essa parada. Eu gosto dos meus pais, mostra essa parada. Então, tipo, conhecimento e prática é muito importante pra tudo. E muitas coisas, o problema é isso. A pessoa, às vezes, ela tem, ela sabe, ela gosta, mas ela não consegue externalizar isso. E aí cara, você fazer isso e eu gosto de sempre, Danilão, tá 1% melhor ali todo dia. Acho que os juros compostos, né, como Einstein diz, é o melhor, a oitava maravilha do mundo. Não é só sobre dinheiro, né? Você buscar sempre melhorar tudo, né? É absurdo. Então, tipo, eu gosto de traçar metas ali pra mim e, cara, eu não tenho videogame. Eu jogava videogame até meu ensino médio. Depois que eu falei, cara, eu preciso olhar pra negócio e tal, cara, o que me satisfaz é conhecer uma parada nova, conversar com uma pessoa diferente. Você continua jogando, mas é outro jogo agora. Conversar com uma pessoa diferente, porque depois o dinheiro, cifras e tal, já não é mais o dinheiro, mas é a satisfação de você fazer uma parada diferente. E aí, quando você vai melhorando em doses homeopáticas todos os dias, quando você olha pra trás e fala, cara, olha o caminho que eu percorri. Quando eu encontro com aquela galera ali do ensino médio, eu vejo, tipo, onde eu tô agora e onde as pessoas estão, você fala, caraca, olha essa diferença. Só que ela começou pequenininha. Só como você foi evoluindo, e a galera às vezes não foi tanto. Cara, dá uma diferença lá na frente absurda. Brutal. Então, sensacional. Eu fico sempre pensando assim, o que dá pra tirar daqui dessa pergunta que ele tá fazendo, né? Do comentário, o que mais que eu posso perguntar? Mas acho que você conseguiu resumir muito bem essa questão de você ter as duas pontas, né? Então você tem o conteúdo, você tem o conhecimento, mas você tem a prática e você vai aprendendo, né? E, cara, acho que também ter a humildade pra quem tá entregando conteúdo nas redes sociais e falar assim, pô, isso aqui eu não sei. Cara, mas eu vou buscar, eu vou me aprimorar, eu vou entender, eu vou buscar. Porque senão você acaba também só querendo demonstrar um conhecimento, mas sem mostrar aquele lado humano que você tem, que é importante, né? E, cara, tem muito produtor de conteúdo que ele fica olhando muito pro que os outros vão pensar e tal. Cara, eu não me importo nada com o que outras pessoas vão pensar. Não me importo. Porque não é essa outra pessoa que vai pagar minha conta, não é essa pessoa que vai me satisfazer emocionalmente. Não é isso. E às vezes na internet você vai ter hater ali e tal. Normal, né? Só que é muito aquela questão de, cara, quantas pessoas elogiam muito seu trabalho versus quem te dá hate. Às vezes tem um comentário ali que a pessoa tá falando contra você e teve 10 positivos, você pulou os 10 positivos e só jogou luz naquele que foi negativo. Cara, no meu Instagram eu tenho palavras lá de ofensas tal que eu limito. Se a pessoa ela é grossa tal, eu simplesmente bloqueio. Sei lá, tem muito ativista assim, que eu já vejo por algum comentário, eu já vou lá e restringo essa pessoa. Eu nem bloqueio, mas restringo. Você já viu que esse cara pode dar problema, né? Se eu vejo que num comentário que a pessoa fez no seu post, ela foi ofensiva e tal, e eu vejo que ela me segue, eu já restringo ela ali. Porque, cara, é minha casa. O Instagram, Você deixa minha rede social. Você quiser, né? Você tá abrindo a porta, mas não é pra zoar o barraco, né? Não, tem que ser uma parada saudável e tal. E a gestão tá em cima de mim. Não quer, vai embora. Rodolfo, e como business, o que você vê de futuro agora? Quais são os próximos planos, os próximos passos? Você criou o Vamos Pra Bolsa, que inicialmente foi um curso, depois você criou uma plataforma, né? Sim. Como é que foi isso aí? Fala um pouquinho disso. Aí você fez o Vamos Pra Cripto, era paralelo, né? E agora, daqui pra frente? Legal. Então, eu comecei ali com Vamos Pra Bolsa, com toda a estrutura como um todo, que se tornou depois o Vamos Pra Bolsa Premium, que era uma assinatura que eu falava mais de Brasil e afins. Eu descontinuei, porque eu tinha um outro sócio que fazia ali comigo, mas eu descontinuei por conta do momento de mercado. E não só momento de mercado, mas momento Rodolfo. Tipo, cara, sei lá, com os riscos que eu tô vendo aqui em Brasil, eu não quero atrair pessoas para a Bolsa Brasileira agora. Eu acho que tem coisas que as pessoas podem investir e tal, tipo fundos imobiliários, algumas ações, mas eu tô olhando muito mais para a gente
pensar em moeda mais forte, pensar em outras possibilidades e que principalmente possam trazer dinheiro. Porque quando a gente pensa no público brasileiro, a maior parte da galera tem muito menos grana. É difícil uma pessoa conseguir aportar 10 mil por mês, por exemplo. Porque se a pessoa aporta 10 mil por mês e tá ali em fundo imobiliário, já ela tá com 100 mil. Cara, com 100 mil ela consegue, às vezes, R$1.000 por mês. Já paga, sei lá, a personal dele, alguma coisa. Já ele tá com 1 milhão, cara, 10 mil. Paga a vida dele. O volume ajuda muito. Agora, quando a pessoa tá com pouca grana, eu acho que ela tem que olhar para aquilo que é muito mais disruptivo. Aquilo que tem muito mais assimetria. E para mim isso é a estrutura cripto como um todo. Por isso que eu tenho focado muito mais nisso. Então eu descontinuei essa questão, essa linha de bolsa, falo e tal, ajudo as pessoas. Pontualmente em mentorias eu até ajudo as pessoas nisso, mas eu tenho focado mais ali em criptos. Porque quando eu comecei a falar de cripto, eu comecei a falar disso porque eu vi que muitas pessoas falavam de cripto sem nem entender o que era um CDB, sem nem conhecer do mercado tradicional. E cripto, as pessoas elas só analisavam ali por questão de análise técnica. Era só preço, era só gráfico e, cara, não é isso. Tem muito mais coisa. Porque você tem que olhar para cripto como muitas startups, como muitas empresas, que você pode olhar receitas, você pode olhar fluxo de caixa, você pode olhar lucro líquido. Dá para olhar isso hoje em grandes projetos criptos, cara, geram muita receita. Então eu quis trazer esse olhar e principalmente, né, para mim o mercado cripto ele vai destoar muito mais quando muito no mercado tradicional entrar no mercado cripto. Então, por exemplo, qual é a dificuldade hoje de você abrir um fundo imobiliário? A burocracia, né? A burocracia que você tem que ter um administrador, você tem que ter um gestor, você tem que ter o seu Lambima, você tem que ter reports mensais, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E ainda assim, você não tem toda a transparência necessária porque, vez ou outra, dá um pau em algum fundo imobiliário. Perfeito. Quando você pensa em cripto, você pode ter a mesma estrutura, só que ao invés de só olhar para investidores brasileiros, você tem um acesso global e você tem uma transparência real-time que é a blockchain, que ela não vai mentir. Então você consegue ter um acesso muito maior no mercado cripto do que no tradicional hoje. E por isso que eu estou olhando e, de certa forma, apostando muito mais no mercado cripto, porque eu acredito que esse é um mercado que ele vai crescer ainda muito mais, vai ter muita demanda para isso e é um mercado que não se concentra só brasileiro. É mundo. E quando você fala, muitas das vezes, né, acho que é essa questão de você estar numa estrutura que ela pode ser mais fértil ou não, quantas pessoas hoje falam de cripto e que conhecem bem o mercado tradicional? Poucas, que conhecem poucas. Quantas pessoas falam de ações e conhecem bem? Quantas pessoas falam de fundos imobiliários são poucos. e conhecem bem? Então, tipo assim, tem muitas pessoas que falam de ações e fundos imobiliários. O cara viu o conteúdo de alguém e faz um conteúdo baseado naquele, né? Ele replica. Às vezes você... Eu vou falar pra você como eu vejo. Às vezes eu posto alguma coisa errado, porque a gente erra no dia a dia, correria, peguei um dado errado. Cara, quando eu vejo tem gente replicando aquele dado. Às vezes uma influência é menor e tal. Então, às vezes o cara nem vai atrás da informação de fato. Ele tá simplesmente olhando outros perfis maiores e tá consumindo aquilo. É um cara que você trouxer para um debate, colocar na cadeira aqui, ele não sabe conversar. Então, assim, a gente tem essas questões, então acho que o mercado cripto ele é muito mais promissor por conta disso, poucas pessoas estão olhando para ele. É igual você pensar numa blue chip e numa small cap na bolsa. Cara, o que mais deu resultado tende a ser small caps, que, cara, a galera não tava olhando, tinha poucos analistas cobrindo e, cara, quando andou... Explodiu. E aí você vê ali a parte cripto, cara, o melhor ativo da última década, o Bitcoin, para mim só tende a ganhar mais espaço porque cada vez mais as pessoas estão acreditando menos nos seus governos. Quem tá feliz com o Biden nos Estados Unidos? Quem tá feliz com o que tá rolando na Europa? Então cada vez mais as pessoas estão receosas em relação às moedas fiduciárias. O mundo tá endividado num nível nunca antes na história. E aí você vê que, cara, a moeda fiduciária, FIDUS, é confiança. Então, cada vez mais as pessoas têm menos confiança na moeda. E aí você fala, cara, todo mundo vai para ouro? Não dá. Eu quero deixar o país, eu vou conseguir migrar tudo para barras de ouros que valem mais que dinheiro e passar na Receita Federal de boa? Dele não, vão deixar? No raio-x lá, uma barra de boa? Não. Você passa para Bitcoin, você só memoriza eu posso memorizar o teu código e vai acabou. embora, né? Se você não tiver Alzheimer, você chega com dinheiro do outro lado do mundo. Exato. Então, assim, é um mercado que, cara, não pode ser ignorado e não está sendo ignorado. Tanto que está tendo tanto pedido de ETF, de criptomoeda, de Ethereum, de Bitcoin, BlackRock vindo, Fidelity. Então, cara, eu acho que a pessoa, o investidor e o influenciador, ele tem que olhar para aquilo que pode ser disruptivo. E, sei lá, eu não vejo alguma coisa ser tão disruptivo para você falar em termos de investimentos como cripto. Porque, cara, como ações, já tem alguns caras que, cara, são muito bons e não dá para você brigar. Tipo, você consegue brigar com o Barsi? Difícil. O cara tem muito resultado. Tem muitos anos de experiência.
É muito difícil você brigar com um cara desse. Se você montar uma estrutura hoje para falar de investimento de dividendos em ações, né? Cara, Isso que você quer dizer, né? Você brigar com ele é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Não que Então, seja impossível, né? Você vai ter o teu nicho, mas você tem um potencial de crescimento muito maior explorando algo que... E aí, por isso que, cara, eu acredito muito na internet, na tecnologia, por isso que eu fiz faculdade disso, eu acredito muito em investimentos como um todo, e aí quando você consegue ter algo que linka tudo isso, você fala, cara, por que não focar mais nisso? E aí, de novo, né, você tem que ser consistente. Ou seja, Agora, a tendência do Vamos pra Bolsa é evoluir para essa área de cripto, exterior, etc. muita gente fala pra fazer um Tendência do rebranding. Rodolfo, né? Muita gente fala pra fazer um rebranding, pra falar muito mais, né, vamos pra cripto e tal, mas, cara, eu ainda quero ser o vamos pra bolsa e tal, e aí quando a pessoa entrar, ela vai entender que eu invisto em ações, em fundos imobiliários, cada vez menos, mas eu tenho essa outra perna aí, porque a pessoa ela pode, enfim, entender. Porque no fim do dia, Danilão, pra mim é gerar renda. Que ativos que eu posso ter que vão me gerar renda? Você tem fundos imobiliários, você tem ações, você tem a própria renda fixa. Mas pra mim, quando eu penso em cripto, tem forma de gerar renda com isso, com o próprio DeFi, mas é algo absurdo, assim. Tanto que tem muitos estudos aí da Ark Invest, por exemplo, que é gigante, que, cara, para 2030, a cripto vai ter ali 25 trilhões de valor de mercado. Hoje tem 1 trilhão. Que mercado você vê potencial de 25x? Crescer 25 vezes. Muita coisa, é uma parada global. Então, acho que as pessoas elas negligenciam muito isso. Porque quando a gente fala de Brasil, a gente está muito restrito ao que rola aqui. E não é só empresa. Se fosse só empresa, ia ser muito mais fácil. Mas o fator político impacta muito. Então, eu quero sair um pouco disso e ir para algo que é o que eu estou fazendo. Para ter uma blindagem patrimonial e ter uma possibilidade de crescimento maior. Perfeito. Sensacional. Acho que tudo que a gente queria comunicar pra galera, assim, cara, brigadão, Rodolfo, pela participação, por esse tempo aqui. Acho que a gente conseguiu dedicar, falar um pouco mais, ensinar pra galera, que é o ponto principal, que, como você começou, né? Então você praticou, você hoje entrega pra galera, foi como eu comecei, como o Danilo também começou. Então a gente conseguiu juntar a galera numa mesa dessa aqui, tomando café, bebendo uma, top, sensacional, vamos voar. Então, pra gente poder fechar, a gente sempre tem um hábito aqui no podcast, que é sempre pedir pro convidado deixar uma frase, algo que você quer deixar pro público que tá te assistindo, e indicação de um livro. Né? A gente sabe que o brasileiro tem dificuldade da leitura, né? Então a gente tenta incentivar, a gente tá montando nossa biblioteca, então vai estar lá o resumo, quem indicou, o link pra pessoa poder adquirir, mas eu queria que você deixasse a indicação de uma frase e também de um livro, mas antes... Tem mais algum comentário que você queira colocar? Mais alguma pergunta? Eu só ia colocar pro Rodolfão depois deixar as redes sociais dele também. Não, a gente vai deixar na descrição aqui embaixo, né? E pedir pra galera, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá essa força pra esse canal do Disciplina e vamos em frente. Boa. Bom, frase pra mim, a frase não do meu pai, dessa vez da minha avó, que é quem planta colhe. Ela sempre falou isso daí, cara, é muito isso. Muito do que eu vivo hoje não é o que eu plantei ontem, é de anos e anos de dedicação pra conseguir ter esse resultado. Livro, pra mim, cara, acho que depende daquilo que você quer tratar, mas para finanças, eu acho que a psicologia financeira ele é incrível, ele consegue compilar muitas coisas que outros livros tratam ali de uma forma muito rápida, numa leitura muito simples, que você ali pode ler um capítulo por dia e vai se tornar um investidor melhor, sem dúvida. E tem outros livros aí que talvez possam falar sobre a vida e tal, que eu acho que são bem importantes. E um deles é a própria Bíblia, assim, que muitas vezes as pessoas negligenciam, mas tem pessoas que dão a vida para ter acesso a uma Bíblia. E, cara, tem ensinamentos ali que eles são incríveis, como honrar pai e mãe, como você respeitar e ajudar o próximo. Tipo, tem muitas coisas básicas que às vezes por as pessoas não acessarem, não conseguem ter uma vida tão boa. E tem um manual ali que pode te ajudar, tem histórias de... Talvez você não vai olhar pela ótica da fé e tal, mas olha como a história de pessoas ali, pela superação que aconteceu e afins. Eu acho que é bem importante. E se quer, enfim, me encontrar, Vamos Pra Bolsa em tudo. Vamos Pra Bolsa no Instagram, no YouTube. Twitter ali eu consumo muita coisa, mas eu não tô propagando, mas eu quero começar a falar mais por lá, porque eu acho que é uma rede... Vai crescer aquilo também. Cara, de todas as outras ali que eu consumo, a qualidade que você tem de conteúdo tá sendo diferente. Eu acho que o Elon Musk tá fazendo um trabalho incrível ali. É isso? É isso. Galera, mais uma vez, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Manda pra galera, pro grupo da família, pro grupo do futebol. Cara, não importa, manda esse conteúdo. A gente vai deixar aqui também o link, né, com desconto de 20% para a carteira da Ticker, também para você poder baixar o livro do Danilo, do Rodolfo, vai ficar aqui, e todas as redes sociais, tanto do Rodolfo, Vamos Pra Bolsa, a nossa aqui também, do Rafael, Danilo, e do outro co-host, que é o meu xará, o Rafa também. Então, cara, não deixe de compartilhar, curtir, e é isso. Obrigado pela sua participação, nos vemos no nosso próximo episódio, até a próxima, valeu. Valeu, galera. Valeu.